Todos aqueles que estão com as suas Bíblias podem abri-las comigo no livro de Shemote, no livro de Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo, capítulo de número 3, a partir do verso 1. Aqueles que encontraram podem dizer amém. Quem não encontrou pode dizer: Jesus, espera mais um pouquinho. E se a Bíblia diz que Ele espera para ter misericórdia, por que eu não espero, irmão? Agora que todos encontraram, pode dizer glória a Deus. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Reuel, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou ao Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés: que coisa impressionante, por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha? Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente: Moshe, Moshe, Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu: eis-me aqui. O versículo de número 5, a Bíblia diz: e Deus continua a dizer: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. O verso de número 17 diz o Senhor: porquanto prometi tirar-vos da opressão do Egito e conduzir-vos à terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, Eretz Zavate, Halav e Udevaz, terra onde mana leite e mel. Deus querido, nós lemos, meu Senhor, a porção da Tua palavra, escrita, meu Pai, na direção do Teu Santo Espírito, o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo de Deus que está escrito na Tua palavra. O mundo não o vê porque não o conhece, mas nós o conhecemos, meu Senhor, porque Ele mora, Ele habita e Ele reside dentro de cada um de nós, e por meio de cada um de nós, meu Senhor, Tu tens feito proezas nessa terra, através de cada um dos Teus servos, meu Senhor, plantados, ó Deus, neste planeta para fazer habitar o Seu nome, ó Pai. Assim, ó Deus, te pedimos o nome de Jesus. Dirige-nos, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, para que a Tua palavra, ó Deus, encontre espaço e num terreno fértil, meu Senhor, a boa semente que é a Tua palavra. Segundo o livro de Lucas, capítulo 8, verso 11, a semente que é a Tua palavra, ela possa encontrar um espaço, ó Deus, aprazível, e ela seja, meu Senhor, absorvida por cada um dos corações presentes neste santuário. Deus querido, no nome de Jesus, declaramos, meu Senhor, que esta manhã é Tua e todas as coisas nessa terra celebram o Teu santo nome, razão pela qual, meu Senhor, nós estamos de pé para declarar a todo ser vivente nessa terra que há um Deus, ó Deus, meu Senhor, que operando o Senhor ninguém pode impedir. O Senhor é o Deus que levanta a quem o Senhor quer e o Senhor abate a quem o Senhor quer. E por essa razão, meu Senhor, estamos diante da Tua face e da Tua presença, para que o Teu poder e a Tua glória nos seja manifesto para o Teu louvor e para a glória do Teu santo nome. Oramos agradecidos no nome de Jesus, o Messias, e o povo de Deus diz: amém. Glória a Deus. Pode se sentar, querido. Obrigado, Ministério de Louvor. Deus abençoe a vida de vocês ainda mais. O texto que nós acabamos de ler, de compartilhar com os irmãos, narra o chamado ou a chamada de Moshe, de Moisés. No momento que Deus chama Moisés, é isso que o Senhor vai tratar com o seu coração e com o meu coração, com as nossas vidas. No momento em que Deus chama Moisés e chama ele para cumprir um propósito, eu começo a aprender algo muito importante na vida de Moisés. Quem foi Moisés? Quem foi Moisés, irmão? Moisés foi um homem criado, doutrinado, ensinado, instruído, orientado pelo faraó e pelos ditames da cultura egípcia.
Um homem que estava habituado, que estava acostumado a ter do bom e do melhor. Aquele que havia experimentado as riquezas do mundo, daquela que também era a maior nação do seu tempo, o maior povo do seu tempo, que era a nação egípcia. Esse era Moisés. Esse era Moisés. E no momento em que Deus chama Moisés, ele não está mais no Egito, ele agora está no deserto de Midian, terras da Jordânia. Hoje, no momento que ele está no deserto de Midian, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, Reuel, o Senhor chama ele e chama Moisés para cumprir um propósito. E o que me chama a atenção é que no momento que Deus chama Moisés, ele não está olhando mais para Moisés como sendo o Moisés egípcio, o Moisés príncipe egípcio, o Moisés que aprendeu a cultura egípcia, o Moisés que era respeitado pelos egípcios, o Moisés talvez que fosse temido por muitos egípcios, mas agora Deus olha para um homem que tem dentro do seu coração, no mais profundo do seu coração, agora o comportamento de um homem reto perante a presença e a glória de Deus. E ele tinha aprendido, ele estava aprendendo a respeito do que era a palavra do Senhor, aprendia isso com o seu sogro Jetro, e ele foi aprendendo, dia após dia, ele foi aprendendo o que era andar na presença do Senhor. E esse paralelo é muito importante, porque talvez aos olhos humanos a gente consiga enxergar que um homem respeitado é aquele que tem títulos, que tem diplomas, é alguém que tem um reconhecimento humano. E tudo isso Moisés possuía na época que ele estava no Egito. Mas o momento que Deus chama Moisés, é o momento em que Moisés está despido de todos esses títulos. Moisés não tinha mais o cargo, ele não tinha mais a plataforma de ser um príncipe egípcio. Moisés agora era um simples homem. Um homem que vivia no deserto cuidando de ovelhas. Quem daria atenção para um homem vivendo no deserto cuidando de ovelhas? Sem ouro, sem riquezas, sem títulos, sem o respeito dos grandes povos e dos grandes reis que se constituíram ao longo do tempo. Quem daria atenção a um homem desse? Pergunta para quem está do seu lado, quem daria atenção para um homem desse, irmão? Aí é que está a chave, aí é que está a grande questão da mensagem dessa manhã. Deus deu atenção para esse homem. Deus deu atenção para esse homem. E o que eu quero começar a tratar com você nessa manhã é dizer para você que, assim como foi com Moisés, um homem simples, talvez você se enxergue ou se reconheça como alguém muito simples, talvez sem condição de dar alguma coisa para Ele, talvez se achando incapaz de dar alguma coisa para o Senhor. Eu quero dizer para você, meu irmão, é você que Deus está procurando, é você mesmo. Deus está procurando quem está com o seu coração limpo, aberto, desnudo, para que Ele possa fazer, Ele possa operar, Ele possa realizar. Porque alguém muito cheio de títulos, muito cheio de valores pessoais, particulares, tira o espaço da grandeza e da glória de Deus. E olha que Deus não chamou Moisés quando ele estava no palácio. Deus chama Moisés quando ele está no deserto, cuidando agora de ovelhas, sendo doutrinado segundo os ensinamentos do Senhor, mesmo sem Moisés saber. E Deus chama Moisés, e quando chama ele, diante daquela sarça, daquele espinheiro que estava em chamas, mas não se consumia, contrariando a expectativa humana. E quando ele vê aquele espinheiro em chamas sem ser consumido, Deus chama ele e diz: Moisés, eu tenho uma missão para você. Eu quero que você me dê alguma coisa. E eu começo a imaginar, não sei se Moisés pensou nisso, mas eu estou conjecturando. Imagina alguém que tinha muitas posses, riquezas, respeito, talvez pudesse ter muita coisa para dar a alguém. Deus não procurou ele nesse momento. Deus procurou Moisés no momento em que não havia mais riqueza humana, não havia mais título, reconhecimento de pessoas. Deus enxerga na vida de Moisés, talvez aos olhos dos homens, alguém sem absolutamente nada, mas é exatamente a configuração, o perfil que Deus procurava para poder realizar uma grande obra. Eu conheço muitas pessoas que estão sentadas ou ficam sentadas no banco da igreja, talvez seja o seu caso, talvez não, mas muitas pessoas que ficam sentadas nas cadeiras das igrejas estão achando que não podem fazer absolutamente nada para Deus.
E o Senhor requer de nós. A igreja militante, a igreja atuante, ela não necessariamente precisa da carcaça, da couraça que um dia Saul quis entregar para Davi, para lutar contra Golias. Você se lembra da história de Davi, quando ele foi lutar contra Golias? Saul quis dar a sua armadura e a sua espada. Davi não estava habituado àquilo. Ele abre mão daquilo para lutar com as armas que Deus o havia entregue. As armas que Deus tem te dado, querido, todo dia, é para que você possa dar a Ele, para que a glória seja dEle, para que a primazia seja dEle. As armas que Ele te dá é para que você faça uso, para que o nome de Jesus seja engrandecido. Pois olha para a vida de Moisés. Deus chama Moisés e quando dá a ele uma missão, a missão era de falar com a maior autoridade do mundo no seu tempo, Faraó. Vai lá e fala para ele, dá um recado para ele. E a pergunta de Moisés para Deus é: Mashemol, quem é você? Eu vou dizer o que para ele? Qual é a natureza do seu nome? O que é que eu vou dizer para Faraó? Eu vou estar diante do líder do mundo no seu tempo. E não é de qualquer maneira, porque você sabe, Deus, que eu estou foragido do Egito porque matei um egípcio. E Deus começa a mostrar para ele qual era o propósito e qual eram as intenções do coração de Deus. Ele se aproxima mais do espinheiro, o Senhor dá um recado para ele e diz: olha, Moisés, tira as sandálias dos teus pés. Você não sabe que você é descendente da tribo de Levi e você não pode ficar calçado numa área, num terreno que é santo? Descalça os teus pés. Mas Deus, eu vou dizer o que para Faraó? Deus começa a mostrar para Moisés qual era a natureza do homem que ele precisava. Qual era o perfil, qual era a constituição do homem que ele precisava. Era um homem que tivesse o perfil de Deus, não era o perfil de Faraó, nem o perfil egípcio. Você, Moisés, vai cumprir um propósito meu, e vai levar um recado para Faraó, e vai dizer para ele: Aié, Axé, Aié, eu sou o que sou. Eu era o que era, e eu serei aquilo que você precisa que eu seja. Você vai dizer isso para ele, e vai ver como ele vai reagir, vai ver como é que ele vai proceder. Observe que a história de Moisés, ela nos traz um grande ensinamento, que Deus espera que você tome a sua iniciativa, dê um primeiro passo, para que Ele possa realizar um milagre. Não tem milagre sem que você dê um primeiro passo. Tem muita gente querendo reconhecimento de Deus, tem muita gente querendo ação de Deus, tem muita gente querendo a operação de milagres da parte de Deus, mas não quer dar o primeiro passo, irmão. Não quer agir, não quer pagar o preço. Não quer pagar o preço. Tem muita gente que diz: olha, bispo, mas o véu do templo se rasgou, estamos no tempo da graça. Querido, o véu do templo se rasgou, mas os princípios da palavra não foram rasgados, não. Os princípios da palavra de Deus permanecem. E diz o Senhor que os céus e a terra passarão, mas a palavra dele não. Os princípios dele não podem ser rasgados, não podem ser desfeitos. Ai daquele que retira ou acrescenta uma vírgula da palavra dele. Deus, quando chamou Moisés, Deus não estava preocupado com o que Moisés possuía de títulos humanos. Deus queria saber quais eram os recursos internos, recursos espirituais que Moisés podia apresentar a Deus. Deus não vai requerer de você algo que você não tem, meu irmão. Deus não vai querer de você alguma coisa que você não possui. E Deus não vai querer que você dê algo que não é seu, é do irmão. Já viu gente que vive movida, motivada pela bênção do irmão? Deus é tremendo. Por que Deus é tremendo? Porque Deus abençoou a vida do irmão aqui, fez um milagre. Deus é grande. Por quê? Porque Deus realizou um milagre na vida da minha irmã, do meu pai, da minha tia, do meu cunhado, do meu vizinho. Deus quer que você tenha uma experiência com Ele. A experiência é sua, é o seu momento com Deus, é a sua aproximação com Ele, é a sua história. É um livro que Ele está escrevendo em sua vida e através da sua vida. E que somente você pode escrever com Ele. Somente você e Ele. Autor e coautor. Vocês dois, é o Senhor e você, escrevendo o livro da sua vida. O que é que você tem para dar a Ele, irmão? O que é que você tem para dar ao Senhor?
Ele não vai querer de você aquilo que você não tem para dar, e Ele não vai querer de você aquilo que você não quer dar. Aquilo que você não quer dar. Quais são os seus talentos, irmão? Quais são os seus dons? Quais as virtudes que Ele tem derramado sobre a sua vida? E espera que você coloque isso a serviço do reino. Ou você vai esperar que o tempo passe e depois você olhe para trás e veja quanto tempo você perdeu e poderia estar servindo a Ele. Uma certa oportunidade, eu estava observando como as pessoas elas se comportam. Como elas se comportam. E eu estava vendo a bacia do banheiro masculino do templo. Estava entupida e tinha até a metade da cuba, da bacia de água. Até a metade, pouco mais da metade, cheia d'água. Cheia d'água. Querido, para uma cuba dessa encher até mais da metade, é porque muita gente deve ter usado essa pia, sim ou não? E eu comecei a observar que muitos tinham passado por ali, especialmente pela cor turva da água. Você pode olhar para mim e dizer, eca! Só que no mesmo banheiro tem água e sabão, irmão. Água e sabão. E eu puxei de dentro do ralo, vi um bolo de papel, a água foi toda embora, depois usei água e sabão e tudo ficou lindo, perfeito. O que é que você pode fazer para Ele? O que é que você pode dar para Ele? Tem gente que começa a julgar o que é que pode entregar, o que é que não pode entregar, porque acha que é bom, não é bom. Quem vai julgar isso não é você. Faça, apenas faça, apenas faça. Se disponibilize, se dedique, se entregue, faça. E faça como se você estivesse fazendo, está fazendo para o Senhor. Deixa que o reconhecimento vem de Deus. Deixa que é o olho dele quem está enxergando você, os olhos que são como chama de fogo, é ele quem está vendo o seu comportamento, a sua postura, a sua conduta. É essa que você vai ter que prestar conta lá no céu diante dele. A sua conduta irrepreensível. A sua preocupação talvez aos olhos dos outros, ela não vai lhe servir para absolutamente nada na glória. O que você vai apresentar ao Senhor é a sua postura, a sua conduta irrepreensível. Deus mostrou isso para Moisés e fez ele entender o que é que o Senhor esperava dele. O que é que você tem para me dar, Moisés? O que é que você tem para me dar, Moisés? Moisés olha para ele no deserto, apacentando ovelhas. Moisés só tinha um cajado. O que é que era um cajado? Um pedaço de pau. Nas mãos de Moisés, um pedaço de pau, sem valor algum. Nas mãos do Senhor, o instrumento que Deus usou para sinalizar, para que se estabelecesse um marco visível, claro, a ponto de Faraó achar que o milagre estava no cajado e não estava no cajado. Mas Deus fez do cajado um marco, Deus fez do cajado um memorial, para que Faraó entendesse que quando Moisés erguia o cajado, você se lembra de Arão e de Ur, sustentando os braços de Moisés, enquanto o povo de Israel prevalecia contra os amalequitas. E estava Moisés com as mãos erguidas, cajado na mão. Ele estava fazendo com que se cumprisse a vontade de Deus, para que tudo seja dele, tudo seja para a glória dele, tudo seja para o louvor dele. Deus mostrou isso para Moisés. Eu não quis nada que Moisés não pudesse dar. Foi apenas um cajado que na mão de qualquer pessoa poderia representar um pedaço de pau sem valor algum, mas nas mãos do Senhor foi usado de maneira tremenda. Você vai ver no livro de Êxodo, capítulo 7, verso 12, que foi o cajado que Deus usou para poder ir de encontro àqueles adivinhos de Faraó. No capítulo 7, versos 17 ao 20, você vai ver que a Bíblia mostra que foi com esse cajado, o cajado da presença da glória de Deus, que as águas do Nilo se tornaram em sangue. No capítulo 8, verso 5, você vai ver que foi mediante esse ato de erguer o cajado, que era levantar a glória de Deus. As rãs ocuparam toda a terra do Egito. Você vai observar no capítulo 8, verso 16, que foi nesse momento em que o cajado foi erguido, os piolhos avançaram pelo continente, avançaram pela terra de Faraó. Você vai ver no capítulo 9, verso 23, que a chuva de pedra de fogo, de granizo, a saraiva,
ela veio do céu mediante esse ato memorial. No capítulo 10, verso 13, a Bíblia fala dos gafanhotos. No 14, verso 16, a Bíblia fala do mar vermelho que se abriu. Um pedaço de pau, um cajado. O que é um cajado? Ou o que era um cajado na mão de Moisés? Não era nada. Mas o cajado entregue nas mãos do Senhor era tudo que Deus precisava para realizar milagre. Irmão, o que você tem nas mãos para entregar ao Senhor? O que você tem para dar a Ele? Qual é o cajado que Ele te deu para você entregar a Ele? Ou o cajado é só seu? É o cajado da disposição para ajudar nos trabalhos da igreja, da viagem missionária, dos encontros dos jovens, dos cultos da igreja. Uma vez me deparei com um irmão que lá na igreja, lá no Caminho de Areia, ele havia participado de uma série de atividades durante a semana, e foi segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Quando foi no sábado, ele quase não queria ir. Quase não queria ir, porque ele achava que estava indo demais para a igreja. Você faz parte de um ministério, irmão, que tem culto todos os dias. Se você tiver tempo na sua agenda, você não está trabalhando, você tem tempo, você tem a condição de participar das atividades da igreja, participe de todas. Participe de todas. Deus está te dando um cajado que se chama tempo e disposição. Tempo e disposição. Tem gente que não faz uso disso, joga fora e fica barganhando com Deus, receber algum milagre sem pagar o preço. Quer milagre, irmão? Paga o preço. Paga o preço. Ah, mas Jesus foi para a cruz. Jesus foi para a cruz para cumprir um princípio bíblico, que sem derramamento de sangue não tem perdão de pecado. Ele foi para a cruz e se entregou como cordeiro propício para o sacrifício, morreu e nos garantiu salvação eterna. Entramos no céu. Mas quem quiser vir após mim, diz Jesus, tome. Ah, querido, tem um pouquinho de cruz para tu carregar, irmão. Tome a sua cruz a cada dia, todos os dias. Tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo. Você sabe o que é negar a si mesmo? É abrir mão de se apropriar daquilo que Deus te deu para entregar para Ele. É negar você mesmo. Mas eu tenho talentos, eu tenho dons, eu tenho grandes virtudes. Anula isso para você e começa a aplicar isso para a glória de Deus. Começa a aplicar isso para a glória de Deus. Você é muito conversador, irmão? Então começa a conversar mais com Deus. Você é muito comunicativo? Começa a comunicar mais do que Deus tem feito na sua vida e de quem é o Senhor. Começa a usar as suas habilidades, os seus dons, os seus talentos em prol do reino de Deus. Foi por isso que Deus foi procurar Moisés no deserto de Midian. Não procurou Moisés lá no palácio de Faraó. Palácio de Faraó, Moisés não tinha nada para apresentar a Deus. Nada. As riquezas, o ouro, o reconhecimento, isso não servia para nada diante de Deus. A glória do homem, onde o homem levanta, ergue um altar para ele, Deus não está participando desse negócio. Deus não entra nesse negócio. Você tem que destronar talvez a sua vaidade. Você tem que destronar talvez a sua soberba. Você tem que destronar o seu eu mesmo, para deixar Deus operar e fazer aquilo que Ele quer. A glória é dEle, o louvor é dEle. Imagina se você, irmão, começar a colocar nas mãos do Senhor aquilo que Ele te deu. Você consegue identificar, reconhecer talentos que Deus te deu? Levanta a mão. Levanta. Tem talentos que Deus te deu? Querido, aplica tudo isso para a glória de Deus. Aplica tudo isso para o reino de Deus. Coloca tudo isso em prática para a glória de Deus. Imagina o que é que o Senhor não vai fazer. Imagina o que é que Deus não vai fazer. Talentos, dons, mas todos eles não têm sequer valor algum se Deus não estiver no controle, se não for para a glória de Deus. O livro de João, capítulo 6, verso 7, a Bíblia conta uma história, e eu vou ser breve para compartilhar com os irmãos. Filipe lhe respondeu: 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos, mas de que servem no meio de tanta gente? Está Jesus diante de uma multidão de mais de 15 mil pessoas, 5 mil homens, suas esposas e filhos.
Mais de 15 mil pessoas, e a única coisa que existia de comida ali eram 5 pães e 2 peixes. O que é que podem representar 5 pães e 2 peixes diante de 15 mil pessoas? Tem gente, talvez aqui na igreja, que comer sozinho 5 pães e 2 peixes, é ou não? É ou não, irmão? Confessa. O que é que, olha aí, o que é que seriam 5 pães e 2 peixes para 15 mil pessoas? E quando aquele discípulo diz, olha, eu não tenho nada, aqui eu só tenho 5 pães e 2 peixes, era tudo o que Deus precisava para poder realizar o milagre da multiplicação da comida, do rango para aquele povo. A única coisa que ele precisava era de alguém que dissesse, eu tenho quase nada aqui, são 5 pães e 2 peixes, mas eu entrego, tudo isso que eu tenho, eu entrego para o Senhor. 5 pães, 2 peixes, alimentou mais de 15 mil pessoas. Alimentaria se estivesse na mão do homem? Fala para mim, alimentaria se estivesse na mão do homem? Mas nas mãos do Senhor, alimentou toda essa multidão. Toda essa multidão, ou toda aquela multidão. Imagina você tendo nas mãos algo que aos seus olhos possa parecer insignificante. Não tem valor nenhum. Talvez não tenha valor na sua mão, irmão. Dá para o Senhor, dá para Ele, e deixa Ele dar a direção, e deixa Ele usar segundo a vontade dEle, deixa Ele aplicar segundo a vontade dEle. O que afinal de contas seriam 5 pães e 2 peixes para tanta gente que precisava ser alimentada? Mateus capítulo 26, dos versos 7 ao 13, eu vou ser bem breve na história, mas você se lembra, está falando de Maria, lá de Betânia, não é Maria Betânia, irmão, por favor, Maria lá de Betânia, e você se lembra que ela pega o vaso cheio de unguento e ela derrama sobre Jesus. Automaticamente ela é repreendida, porque as pessoas começam a dizer, você é louca, você é tola, mulher, está pegando uma especiaria, algo tão caro, e jogando fora. Melhor seria se a gente pegasse esse unguento, vendesse, e fosse ajudar quem? Os pobres. Argumento de legalista. Sabe o que é o legalista? Aquele que faz alguma coisa e depois cobra. Deus não quer que você barganhe nada com Ele, irmão. Tem gente que quer colocar Deus no bolso, não coloca Deus no bolso não, bota até homem no bolso, bota pastor no bolso, mas Deus ninguém coloca no bolso não, irmão. A comunhão, a oração está lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a Bíblia diz que você quando orar ou quando jejuar, fecha a porta do teu aposento, é você e Ele. É você e Ele. E o teu pai que te vê em secreto, em oculto, ele te recompensará, diz a palavra. Diz a palavra, irmão. O que você tem para entregar ao Senhor? O que é que você tem para dar a Ele? Para Maria, foi entregar aquilo que ela possuía, que era de grande valia, de grande significado. Era um unguento, era aquela especiaria. Ela entregou para Jesus o que ela podia ofertar de melhor. Talvez fosse seu único grande bem, mas ela preferiu entregar para Jesus. Qual é o seu grande bem que você entrega para Jesus, irmão? E para alguns que de repente estão me olhando até preocupados, o que é que o bispo está falando? Será que ele está se referindo a Atos, a igreja primitiva, em que as pessoas vendiam seus bens e partilhavam para o bem comum? Eu poderia até tocar nesse assunto, mas eu não estou tangendo isso, não estou passando por isso, não estou tocando nisso. Eu estou falando daquilo que você pode entregar para Deus. O seu tempo, sua dedicação, sua ajuda, o seu sorriso. Às vezes você fala muito mais de Jesus num sorriso, numa paz do Senhor. Outro dia eu fiquei preocupado, passando do lado de uma irmã. Na minha vida secular, por quem quer que seja que eu passe, eu dou bom dia, boa tarde ou boa noite. Normalmente, numa proporção de 7 para 3, em número de 10, 70% não responde. 30% até devolvem e dão bom dia, boa tarde ou boa noite. Isso é um costume mundano. Mas na igreja, irmão, a paz do Senhor. Dá a paz do Senhor para o irmão que está do lado aí, irmão. Vai, fala. Dá a paz do Senhor para ele.
E talvez você não tenha se dado conta, mas talvez o seu milagre hoje tenha chegado somente por esse aperto de mão, esse sorriso que chegou até você. Tem gente que chega na igreja com a cara desse tamanho, irmão. Depois sai com a cara maior ainda diz que o culto não tinha unção. Deus não estava no negócio. Primeira coisa que o Senhor faz quando alcança a vida de uma pessoa é mudar totalmente, porque as coisas velhas passarão. E eis que tudo se fez. E tem gente que depois de ter Jesus quer viver ainda a vida do passado. A cara fechada é a mesma. Não, é porque eu amanheço de mau humor. Eu acordo de mau humor. Acordar de mau humor, meu irmão? Jesus não foi de mau humor para a cruz por você. Ah, é porque é o meu jeito, é o meu estilo, é o meu perfil. Isso não é perfil, isso é pé frio. Joga esse negócio fora, irmão. Apresenta para Deus os recursos que Ele te deu, pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus Cristo. A Bíblia fala no livro de Atos, capítulo 9, versos 36 ao 39. Quem já ouviu falar, além desse texto, de Dorcas? Quem era Dorcas? Dorcas era uma mulher que depois que ela morreu, as viúvas, diz a palavra, as viúvas que estavam circundando o cadáver, elas estavam chorando, elas não conseguiam falar absolutamente nada, elas só choravam e mostravam para Pedro os vestidos que Dorcas fazia. Sabe o que Dorcas tinha dado para o Senhor? A voluntariedade de confeccionar vestidos para mulheres. As ferramentas de Dorcas para uma costureira me ajuda. O que é que uma costureira usa? Não venha com máquina, não, porque naquela época não tinha máquina. Costureira é o quê? Simplesmente agulha e linha. Era o que aquela mulher tinha para dar para o Senhor. As mulheres circundavam o cadáver de Dorcas e elas soluçavam, elas choravam. Mostrando para Pedro, não conseguiam dizer nada, só mostravam os vestidos, dizendo assim, como se quisessem dizer, está aqui o que ela fazia. Que mulher cheia da presença de Deus. Ela se preocupava com a gente, nos dava vestidos. Talvez você diga assim, uma agulha e linha, eu sou costureira no ministério, para quê? Para que eu vou usar minha agulha e linha para o ministério? O ministério não precisa de agulha e linha, precisa de agulha e linha, irmão e irmã. Isso vale para costureira, para alfaiate, precisa de agulha e linha. Mas precisa de agulha e linha? Precisa. Você já perguntou para saber? Já se dedicou a isso? Já se entregou nesse propósito, nessa obra? As atividades, as roupas empregadas nas atividades da igreja? Pois se Dorcas fosse do nosso tempo, contemporânea da nossa geração, ela estaria integrando o ministério de costureiras da Igreja do Caminho, irmão. O que é que você tem para dar para o Senhor? O que é que você tem para dar a Ele? 1 Samuel 17:40. A história de Samuel, de Davi, antes de derrubar Golias. Eu falei já há pouco, não vou me estender muito nessa passagem. Mas o que ele pôde apresentar ao Senhor eram as armas que Deus tinha dado para ele, ele sabia manusear. Foi no riacho, pegou pedrinhas, pegou o alforge, o estilingue dele, e ele usou para derrubar o gigante. E você sabe que não foi aquele estilinguezinho que derrubou Golias. O que derrubou Golias foi ele ter colocado toda a disponibilidade dele em servir ao Senhor. Foi isso que derrubou o gigante. Não eram os acessórios, não eram as ferramentas, era a disposição de servir. No momento que todos os outros que eram treinados, especialmente seus irmãos, que eram treinados e eram trabalhados na arte bélica, na arte da guerra, na arte da luta, da batalha, e todos eles colocaram o rabo entre as pernas e caíram fora, Davi, sem nenhum preparo bélico, humano, é Davi quem diz, quem vai derrubar esse incircunciso sou eu. Porque ele está se levantando contra o Deus que eu sirvo. Imagina isso no coração de Deus, irmão. Imagina isso no coração de Deus. Alguém que não tinha humanamente falando nenhuma chance. Era um trocinho qualquer. E Deus olha um sujeito desse dizendo, eu vou lutar com esse sujeito grande, esse gigante, que tem a condição de me estraçalhar, de fazer picadinho de mim, mas eu vou lutar contra ele só porque ele afrontou o nome do meu Deus. Era tudo que Deus precisava ouvir para levantar Davi como levantou.
para levantar Davi como levantou. Muita gente vem churumingando e diz: bispo, eu estou passando por problemas difíceis na vida. Irmão, o que está acontecendo? Passando por problema de ordem profissional, financeira, familiar, saúde. E o que está acontecendo? São muitos gigantes. Eu digo: irmão, você conhece a história de Davi, de Golias? Conheço. E se Davi derrubou Golias, por que você não pode derrubar esses gigantes? Bispo, eu estou querendo que o senhor ore por mim. E você não ora não, irmã? Não, é porque, bispo, sabe, a oração do senhor é mais forte. Eu nunca soube que a oração é mais forte ou mais fraca. Oração forte, oração fraca, oração mais ou menos. Conversando com a irmã, comecei a perceber que ela não tinha hábito nenhum de oração. Comunhão com Deus nenhuma. É o que acontece com muita gente. Vem para a igreja, às vezes coloca a Bíblia desodorante debaixo do braço, num culto dominical. Não é o seu caso, mas muita gente faz isso. Às vezes vem para o culto até cedinho, que é para ir embora e ganhar o dia. Domingo é o dia do Senhor. Domingo é o dia do Senhor. E eu só estou falando isso para você porque eu vivo isso. Para você não achar que eu estou trazendo lição de moral, dando lição de moral, você nem precisa. Porque você é um crente de primeira linha. Mas é para você entender que o domingo é do Senhor. E tem gente que tem o hábito, o costume de ir para a igreja e quer somente pedir para que A, B e C orem. E vai a primeira vez, vai a segunda, vai a semana toda só para pedir oração. Depois que recebe a bênção, talvez nem ligue para a igreja. Talvez nem dê atenção. Me lembro de uma pessoa que uma vez participou de uma campanha, no ano anterior, e no ano seguinte era uma outra campanha, ela mandou um recado e disse que não ia participar da campanha não. Por quê? Porque não recebi nada na campanha passada. E eu fiz chegar a ela uma mensagem. Diga para ela que campanha não é colheita. Guarde isso que eu estou te dizendo. Campanha não é colheita. Campanha é semeadura. As campanhas que você participa aqui na igreja não é colheita. Tem gente que vem para a igreja, é campanha. Nunca pisa na igreja. Mas quando é campanha, pá! O milagre vai cair. A bênção vai chegar. O milagre da glória que desce e a igreja que sobe. Aí vai para a igreja. Não é colheita não, irmã, é semeadura. É semeadura. O Senhor, quando estabelece campanhas, Ele abre um propósito, algo específico. Algo específico Ele direciona para o arraial. Mas é semeadura. Davi colocou diante de Deus o que ele podia ofertar de melhor. Era a sua habilidade, a sua disposição e a sua vontade de servir ao Senhor. Lembra da história de Gideão? Capítulo 7, verso 20 de Juízes. Gideão, o homem que ia lutar com 32 mil soldados, depois o Senhor disse: começa a refinar esse negócio, porque às vezes quantidade atrapalha. Às vezes quantidade atrapalha, e Deus não está preocupado com quantidade, irmão. Se você está achando que para entregar ao Senhor, se dedicar a Deus, você precisa de quantidade de tempo, você precisa de quantidade de gente, essa quantidade toda talvez até atrapalhe. Ele quer que você dê o seu melhor para Deus. E o Senhor começou a dizer para Gideão: vai refinando, filho, vai tirando aí, tira esse aqui, os que se casaram, os frouxos, tira quem está temeroso, vai tirando, 300. E ele luta com 300. E o Senhor disse que ele tinha um rito a cumprir. Na hora que descer para lutar, você vai cumprir um rito. Qual era o rito? Quebra jarro. Peraí, Deus, eu vou lutar quebrando jarro? Eu vou lutar puxar uma espada, levantar, erguer meu escudo. Eu vou para dentro do cara, cortar ele no meio. E o Senhor disse para ele: vai, quebra jarro, vocês vão entoar louvores, vocês vão tocar trombeta, vão descer com as lamparinas. 300 homens. 300 homens. Quem se levantaria para lutar contra qualquer outra poderosa nação com 300 homens? Somente quem tem alguma coisa com Deus para entregar ao Senhor e dizer: Deus, é o Senhor que está no controle, é o Senhor que está no comando. E na sua vida, irmão, quem está no controle? Quem está no comando? O que é que você tem para entregar a Ele? Diz a palavra do nosso Deus: apresentai os vossos corpos em sacrifício puro, santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é que você tem dado para Ele? O que é que você tem entregue para o Senhor?
Romanos capítulo 12, verso 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício puro, santo, vivo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. 1 Pedro 2,5, vós também, com as pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdote santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. A Bíblia está falando de entregar, meu irmão, é apresentar, tem que dar alguma coisa para Ele. Tem que dar alguma coisa para Ele. Aí você olha para mim e diz assim, bispo, tudo bem, não tenho muita coisa para dar não. Ah não, então tá, eu não estou tratando somente do ponto de vista material. Ponto de vista material, não estou falando somente disso. E os seus recursos espirituais, o que você pode dar para Ele? Oração, louvor, jejum, leitura da palavra. Esses 4 pilares de sustentação da vida do crente. Oração, jejum, louvor, leitura da palavra. O dia tem 24 horas. O dízimo do dia, 10% do dia de 24 horas, isso equivale a 2,40. 2,40 são 2 inteiros, 2 horas e 0,40 da hora. Resumindo, o resumo da ópera, você tem 2 horas e 24 minutos de dízimo para dar ao Senhor. Talvez 2 horas de culto, muita gente esteja reclamando. 2 horas e 40 todo dia, para você dedicar a Ele em jejum, leitura da palavra, louvor, oração. Cadê o seu sacrifício? Cadê a sua entrega de oração? A sua entrega de louvor, a sua entrega de jejum, a sua entrega de leitura da palavra. Às vezes, observando o comportamento das pessoas, tem gente que não consegue ler a Bíblia toda. Sabe por quê? Você percebe o comportamento dessas pessoas? Quando você vê alguém que pega a Bíblia e ela, ao invés de começar a folhear as primeiras páginas, ela vai para o final, ela não tem nenhum interesse em ler a Bíblia. Ela está preocupada quantas páginas ela vai ler. Crente que não lê a palavra é embalagem sem conteúdo. É embalagem sem conteúdo, é viver um cristianismo de fachada. É lendo a palavra que você vai entender o que é dar, porque melhor é dar do que receber. É lendo a palavra que você vai entender porque Jesus foi para a cruz. E a Bíblia diz, tem porventura alguém que tenha maior amor do que este? De dar sua vida pelo seu próximo? Só lendo a palavra você vai entender o que é isso. A sua relação de diálogo, ninguém estabelece intimidade com ninguém, senão pelo diálogo. Você que é casado, está aqui na igreja hoje, você é casado com sua esposa, mas alguns anos atrás, vocês sequer trocavam olhares. E você só é casado hoje porque o seu grau de intimidade alcançou um nível extremamente elevado, coisa que não existia há anos atrás. Veio namoro, veio noivado, veio casamento, isso se fortalecendo ao longo dos dias. Isso não vale somente para casamento, pessoas, relacionamentos interpessoais, pessoas que são achegadas, você estabelece uma intimidade maior com elas, por quê? Porque ela faz parte do seu dia a dia, da sua rotina, você está conversando, você está trocando ideias, você está compartilhando experiências, e você quer manter um relacionamento com Deus sem orar? Quer manter relacionamento com Deus sem conversar com Ele? Oração, meu irmão, louvor, leitura da palavra, a igreja. Eu falo uma coisa que é muito importante, quando a gente entra na igreja, lembra que Deus falou para Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você está pisando é santo. E muita gente quando entra na igreja papeando. Pisou na igreja, acabou. Ah, bispo, você está fazendo apologia de que não se pode ter comunhão entre os irmãos? Pode, lá fora. Aqui dentro é você e Deus. Deus está falando com você. Deus está tratando com você. Deus está tratando com você. Se apresente ao Senhor, para que Ele possa ter de você aquilo que você pode dar a Ele. Seu tempo de oração, seu tempo de louvor. Louvor. Entra na igreja, o ministério de louvor está em torno de louvores de adoração ao Senhor. A adoração, no contexto da igreja primitiva, coisa que vem se perdendo talvez ao longo do tempo. A adoração não estava configurada somente no
entoar cânticos, hinos ao Senhor. A adoração estava englobada dentro de um contexto muito mais amplo. A adoração começava desde o momento que as pessoas entravam e faziam parte daquela assembleia, aquele momento de comunhão com Deus. A adoração começava ali. Você está orando? Você está adorando. Você está lendo a Bíblia? Você está adorando. Você está conversando com Deus? Você está adorando. Está entoando cântico? Você está adorando. Às vezes o ministério de louvor está tocando e tem gente que está contemplando a beleza da igreja. Linda. Maravilha. Você não está fazendo parte de um show em que você é plateia e aqui é palco. Você está diante de um culto de adoração a um Deus que vive, Ele reina e Ele está no meio do seu povo. E a Bíblia diz isso, que Ele está entronizado no meio dos louvores do seu povo. Aqui dentro, fecha teus olhos, rasga o seu coração diante dEle. Rasga o seu coração diante dEle. Qualquer outra coisa é secundária, diante de algo que é muito mais significativo, que é mais importante, que é você se colocar diante da presença do Senhor. Lucas capítulo 2, versos 36 e 37, a Bíblia diz que Ana orava de dia e de noite. Colossenses 4,12 fala de Epáfras, ele orava pela igreja de Colosso. Jacó, você se lembra, o texto de Gênesis capítulo 32, 26 ao 28, fala de como Jacó passou uma vigília inteira em peleja, em luta com o anjo, porque ele queria ser abençoado. A vontade dele de apresentar a sua disposição, a sua vontade de ser abençoado, de receber algo da parte do Senhor. O Salmo capítulo 95, verso 2, apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. O que é que você tem dado para Ele, irmão? Seus recursos espirituais, oração, louvor, leitura da palavra, as suas lágrimas. O que é que você tem dado para Ele? A sua cara no pó, e a Bíblia diz, põe a tua boca no pó, porque talvez ainda haja esperança. E as pessoas, nós vivemos num mundo que as pessoas querem resultados, mas as pessoas pouco querem entregar, pouco querem oferecer. E diz o Senhor na sua palavra, ninguém pode se apresentar diante do Senhor de mãos vazias. Deuteronômio 16, 16. Não vos apresenteis vazios perante o Senhor. Êxodo capítulo 23, verso 15. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim, diz o Senhor. Vamos ficar de pé, queridos. O que é que você tem para oferecer? O que é que você tem para oferecer? O que é que você tem para dar a Ele? O quanto dessa canção você consegue apresentar ao Senhor, dedicar ao Senhor? O quanto você consegue cantar para o Senhor? Não com os olhos de quem está sendo olhado, apreciado, investigado por quem está do lado. É o quanto você tem a oferecer a Ele. O quanto? Fecha teus olhos em nome de Jesus. Fecha teus olhos. Deixa que esse momento seja o momento que Deus está falando ao teu coração. Deixa Ele falar. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno
ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome. Se renda a Ele, aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Diga: eu coroo a Ti, ó Rei Jesus. Eu coroo a Ti, ó Rei Jesus. Eu adoro Teu nome. Eu me rendo aos Teus pés. Eu consagro todo meu ser a Ti. Eu consagro. Quem sabe você veio aqui na igreja e tomando de carona aquilo que o bispo Eliseu falou. Deus se preocupa tanto com você que Ele te trouxe até aqui. Ele se preocupa tanto com a sua vida, meu irmão, que Ele te trouxe até aqui. Quem sabe você nunca perguntou a Ele: Senhor, o que é que eu tenho para Te dar? E disse Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Talvez a única coisa que você tenha para dar ao Senhor agora seja o descrédito, sejam as dificuldades, as tribulações, as angústias da vida. Mas ainda assim, sem valor para ninguém, isso tem um valor fantástico para Deus. Se você quiser receber Jesus como seu único e suficiente Salvador pessoal, é a primeira grande entrega que você vai fazer para Ele. A entrega da sua vida, a dedicação da sua existência para Ele. Eu estou falando com você que nunca fez uma aliança com o Senhor. E é uma aliança de sangue, porque o sangue do Cordeiro foi derramado e Ele se lembrou de você no Calvário. Se você quiser fazer uma aliança com Ele, se você quiser entregar sua vida para Jesus nesse dia tão especial, você vai do seu lugar sinalizar com a sua mão. Você vai levantar para mim: eu quero orar por você. Eu vou orar por você. Eu desafio você. Se a partir de agora a sua vida não vai ser totalmente diferente, pelas experiências, pelo que o Senhor ensina na palavra dEle, que você vai experimentar na prática, na sua vida, no dia a dia. Se você quiser entregar sua vida para Ele hoje é o dia. Levanta a tua mão. Se você quiser receber Jesus hoje, levanta a tua mão. Glória a Deus. Isso vale para você que de repente manteve um relacionamento com Ele, mas se afastou e deixou que o coração esfriasse. E se você sente Deus está falando no seu coração: volta para mim, filho meu. E você quer reestabelecer sua aliança com Ele, você vai sinalizar da mesma forma. Você vai levantar a sua mão. Eu vou entender que você quer entregar a sua vida para Jesus. Você quer voltar, você quer aquecer o seu relacionamento com Ele. Esse é o seu momento. Essa é a sua hora. Nada lhe prende, meu irmão. Nada lhe prende. O que o diabo mais deseja é ofuscar o brilho da glória de Deus na sua vida e escurecer aquilo que o Senhor deseja fazer brilhantar na terra. E um único ato, um único gesto, dedicar a vida a Ele, só isso. Eu coroo a
Jesus, eu coroo a ti, ó Rei Jesus. Eu adoro o teu nome, eu me rendo aos teus pés, eu consagro todo meu ser a ti, eu consagro todo meu ser a ti, eu consagro todo meu ser a ti, eu consagro todo meu ser a ti. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vem cá, bênção. Pode aplaudir Jesus. Qual é o seu nome? Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Um ato muito simples, somente entregar a vida a Jesus. Ele faz o resto. Deus abençoe. Roseli, aliança com Jesus, renovação. Amém. Glória a Deus. Está aqui nosso irmão Everaldo e irmã Roseli. Não é? Everaldo, Roseli. Glória a Deus. Glória a Deus. Fala seu nome. Fala seu nome. A irmã Cleide, o irmão Everaldo, a irmã Roseli. Eles estão reaquecendo a comunhão deles com o Senhor. Já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E o Senhor foi quem os trouxe aqui para que pudessem reaquecer nessa intimidade, restabelecer essa intimidade. Vamos virar para o altar, vira para o altar do Senhor. Vem cá, Cleide, fica aqui mais perto. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos fechar os olhos, curvar as cabeças em sinal de reverência ao Senhor. E vamos repetir comigo essa oração, dizendo: meu Senhor Jesus, eu volto a Ti agora, porque eu reconheço que um dia o aceitei como meu Senhor e Salvador, e pelas circunstâncias da vida, deixei que meu coração se esfriasse, mas eu volto agora para restabelecer o meu compromisso contigo. Por isso, lembra-te que o meu nome foi escrito no livro do Cordeiro, e ele não vai se apagar, porque eu creio que o Senhor, que governa sobre todas as coisas, enxerga um coração contrito e quebrantado, o melhor sacrifício que se pode se apresentar ao Senhor. Meu Senhor, eu quebro, eu desfaço, eu anulo, eu rejeito, pelo poder do nome de Jesus e do sangue de Jesus, a toda aliança, todo pacto, todo negócio, toda transação, toda consagração que porventura eu tenha feito com Satanás, seus príncipes, seus demônios e suas forças espirituais da maldade. Quebro, desfaço, anulo, rejeito, pelo poder do nome de Jesus e do sangue de Jesus, a toda aliança, todo pacto, todo negócio, toda transação, toda consagração que por tradição eu herdei dos meus pais e dos meus antepassados.
eu quebro, eu desfaço, eu anulo, eu rejeito, pelo poder do nome de Jesus e do sangue de Jesus, a toda maldição na minha mente, no meu consciente, no meu inconsciente e no meu subconsciente, pelo poder do nome de Jesus e do sangue de Jesus, eu também desfaço, eu quebro, eu anulo e eu rejeito toda a maldição, toda palavra maldita lançada contra a minha família, contra a minha linhagem, contra a minha parentela, em todas as minhas gerações, daqui para frente, e em todas as minhas gerações, daqui para trás, até Adão, no jardim do Éden. Meu Senhor, faz morada eterna no meu coração e me dirige em todos os meus dias de vida, para que eu não me aparte da tua presença, em nome de Jesus, amém. A igreja estende as mãos para cá e diz: nós, como igreja do Senhor Jesus, nós concordamos com esta confissão pública e ligamos na terra e ligamos nos céus a reconciliação dessas vidas com o Senhor Jesus, e nós abençoamos a cada uma delas para que sejam prósperas e frutíferas no Senhor, e profetizamos uma vida de comunhão íntegra, inquebrável, indissolúvel na presença do Deus de Israel, no nome de Jesus, amém. E vocês aqui dizem: eu recebo, eu tomo posse, eu me aproprio em nome de Jesus. Olha para mim, vocês estão fazendo hoje aqui, vocês vão gravar o dia de hoje, 31 de julho de 2016. A vida de vocês muda completamente, porque quando a gente recebe Jesus e deixa Ele fazer morada, tudo muda, tudo muda. Admita e receba isso no seu coração, em nome de Jesus. Isso vale para Roseli, vale para Cleide, vale para o Everaldo, em nome de Jesus, amém? Amém. E eu sei que vocês têm família, tem ou não? Tem? Agora imagina que aqui a gente tem somente um pedacinho, uma parte da família, e também a nossa irmã Leodina, ela fez oração, ela chegou em tempo? Fez? Amém. E Leodina também. Então a partir de hoje a vida muda totalmente. Tá vendo aqui Everaldo? Aqui é outro Everaldo. Agora, a partir de agora é um novo Everaldo, nova Cleide, nova Leodina, nova Roseli, em nome de Jesus. E a família de vocês, que eu não sei o tamanho da família, se é grande, se é pequena, ela fica imensa a partir de agora, assumindo esse compromisso com Deus. Dá uma olhada para trás e veja que família linda o Senhor reservou para você. Deus abençoe, Leandro. Eu te agradeço, te agradeço. Estamos chegando ao final das atividades da manhã de hoje, dessa EBD, e nós louvamos a Deus. A Igreja do Caminho está com o encontro de casais, atividade paralela acontecendo, e nós estamos muito felizes, porque nós não paramos de trabalhar para o Senhor, é trabalhando para Jesus o tempo todo. Fala para quem está do seu lado assim, diga assim: irmão, trabalha para Jesus, hein? Aí você diz: mas eu já trabalho para Jesus. Trabalha mais, entra na hora extra de Jesus, vai que é bom. Entra na hora extra dele, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos receber a bênção em nome de Jesus. Glória a Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja agora e para sempre sobre todos vós. O povo alegre de Deus diz: amém. Pega na mão do irmão que está do seu lado. Queridos, deixa eu dar um recadinho bem breve, bem rápido. Eu sei que aqui tem muito empreendedor, tem ou não? Tem muita gente que tem desejo de realizar coisas na vida, tem ou não tem? Colocar um negócio para sair do papel, realizar, colocar ele em prática, fazer acontecer, tem ou não? Tem gente que está pensando no casamento, tá ou não, irmão? Ei, irmão, é ou não?
Ó que a irmã está apertando a mão aí, está pressionando, né? Tem gente que está desejando realizar coisas grandes e profundas na vida, tem ou não? Muita gente, eu vou dizer para você uma coisa, muita gente deixa de fazer alguma coisa por conta de algo muito ruim na vida delas, que se chama medo. As pessoas por medo deixam de empreender, as pessoas por medo deixam de se relacionar. Tem gente que tem medo do namorado, ou de ter um namorado, ou de ter um marido, ter um noivo, um marido, porque a história de vida, o histórico de vida da família é que a experiência da mãe com o pai, com outra pessoa e tal, foi terrível, desastrosa, e a pessoa carrega isso como um fator limitante. Pessoas têm medo de muitas coisas, e o que eu quero compartilhar com vocês é que eu estou ministrando um treinamento voltado para medo, para trabalhar a questão do medo. O nome do treinamento é Vencendo Medos e Superando Obstáculos. Vai acontecer no dia 20 de agosto. Quem tiver interesse, me procura aqui que eu entrego um folheto, você leva, olha com calma direitinho. E se isso for bom para você, lhe interessar, você vai participar com a gente em nome de Jesus. Amém! Agora que você pegou na mão do irmão que está do seu lado, você vai cantar o hino oficial do ministério em nome de Jesus. Ó Deus, nós somos um. Aleluia! Ó Deus, nós somos um só em Ti, Senhor, para que o mundo veja em nós o Teu amor, pois esse é o caminho pra Te adorar, Senhor. Ó Deus, nós somos um só em Ti, aleluia. Aplauda Jesus que Ele é digno. Aplauda Ele que Ele é digno. Abraça o irmão que está do seu lado, que está perto, que está distante, que está atrás. Libera uma palavra de bênção para ele. Profetiza um domingo lindo na presença do Senhor em nome de Jesus. Tenha você uma semana rica, uma semana alegre, uma semana produtiva para a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida, querido, em nome de Jesus.